Ora viva, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o programa de análise e comentário e atualidade internacional. Já sabe, é assim todo o sábado aqui na sua TPA, fazemos comentário aos assuntos que de mais importante se apresentaram dominando os noticiários internacionais. Para o efeito, contamos com um leque de comentadores espalhados um pouco por todo o mundo, para nos ajudarem a perceber o porquê de tais fenómenos. Assim é que vamos passar a apresentar os nossos convidados habituais. Começo por cumprimentar o Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David. Boa noite aos colegas de painel, a você assistindo à televisão pública de Angola, aqui no programa Conexão Angola. Professor Matias Pires, a partir de um ponto de Luanda. Muito boa noite e bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas. Boa noite, telespectadores de Conexão Angola. Neanda Salvaterra é a nossa comentadora que habitualmente conecta-se a nós a partir de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, David, e boa noite aos colegas e boa noite ao público. E no extremo mais ao norte da América, em Toronto, no Canadá, está o Francisco Pegado. Francisco, boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas. Boa noite, Angola. Boa noite, amigos aí da TPA. Vamos começar então por ouvir o comentário do professor Matias Pires. Professor, mais uma situação na sub-região da CEDEAO, desta vez é o Burkina Faso a dominar os noticiários a nível internacional e também a agenda internacional. União Africana, CEDEAO, Nações Unidas, com o Burkina Faso como tema em cima das suas mesas, para então tentar perceber o que se terá passado neste que é mais um golpe de Estado levado a cabo por militares em África. A primeira nota é condenarmos de forma veemente este golpe de Estado perpetrado por um grupo de militares liderados pelo senhor Paul-Henri Damiba no Burkina Faso, que depuseram o presidente democraticamente eleito, o presidente Roch Marc Christian Kaboré. O Burkina Faso conhece este momento rememorando um passado de outros golpes, e aqui vou só a termo ao golpe de outubro de 1987, que destituiu o presidente Thomas Sankara, cujo golpista foi o seu então amigo Blaise Compaoré, que instaurou um regime autocrático e liderou o país durante 27 anos. Mas, fruto da pobreza, da desorganização das Forças Armadas, da corrupção, gerou-se alguma saturação e, em 2014, um grupo de militares liderados pelo senhor Isaac Zida depôs o presidente Blaise Compaoré também para o golpe de Estado. Em 2015... Blaise Compaoré, professor, sem querer interrompê-lo na sua linha de pensamento, lembrando que Blaise Compaoré está exilado no exterior, mas que está na Côte d'Ivoire e enfrentava no Burkina Faso um julgamento à revelia, justamente pelo seu envolvimento no golpe que destituiu Thomas Sankara. Exatamente, ele tem esse processo e eu estava a fazer um enquadramento histórico para os telespectadores, mas há quem diga que há também impressões digitais de Blaise Compaoré nesse golpe, na medida em que os militares que ele dirigiu são os mesmos que têm estado em funções e os quartéis andam como que divididos. Há um antigo general de Blaise Compaoré que está na cadeia a cumprir 20 anos de prisão. O general Diendéré supostamente terá sido também um dos autores de uma tentativa de golpe de Estado, daí estar encarcerado. Mas voltando a esta cronologia, em 2015, fruto da pressão da comunidade internacional, realizaram-se eleições, o presidente Kaboré foi eleito e cumpriu o primeiro mandato. O segundo conquistou também
nas urnas em 2020. Todavia, apesar de ter sido a sua principal promessa eleitoral, que é o combate contra os grupos jihadistas, a ação do governo do presidente Kaboré tem se mostrado incapaz de suster as investidas dos grupos jihadistas, que, como sabemos, graçam naquela região, de tal sorte que, em fevereiro de 2014, 5 estados da África Ocidental formaram aquilo que se conhece como o G5 Sahel. Tanto para além do Burkina Faso, nesta plataforma, estão também o Mali, o Níger, a Mauritânia e o Tchad. Portanto, esta instabilidade fez com que surgissem muitas contestações, até manifestações populares, em como as autoridades estavam a ser incapazes de garantir a estabilidade e segurança no país. E a gota d'água foi quando, em novembro passado, houve um atentado desses jihadistas que vitimou 57 pessoas, 53 das quais ligadas às forças de segurança. Houve uma primeira tentativa, que nós comentamos aqui, mas, infelizmente, acabou por consumar-se no passado dia 24 deste mês. Entretanto, há outras coisas que devemos aqui dizer. Nestes golpes, o duplo golpe do Mali, o golpe da Guiné, e podemos um pouco também associar a situação do Tchad, temos alguns elementos convergentes. A primeira delas é que são antigas colônias francesas. A outra coincidência, se quisermos, é o facto de esses oficiais, entre coronéis e tenentes-coronéis, são todos formados por academias militares francesas, alguns deles casados com esposas francesas. Há declarações que são atribuídas ao presidente Macron, que são um pouco ambíguas, supostamente pronunciadas no Parlamento Europeu no dia 19 de janeiro, segundo as quais o futuro da Europa estava sendo jogado em África. E então não sabemos quem é o autor moral destes golpes, porque em política não existem coincidências, e é uma situação que perturba o desenvolvimento do nosso continente e, sobretudo, daquela região da CEDEAO, que devia preocupar-se em encontrar vias para o desenvolvimento, mas perde-se discutir conflitos recorrentes. E quando nós falamos da França, olhamos para o facto de, por exemplo, a Côte d'Ivoire ter vivido um golpe constitucional. O presidente Ouattara fez-se eleger para além dos limites dos mandatos constitucionais, mas a França não moveu nenhuma palha. Neste dia do golpe, o Burkina Faso, os burkinabes deviam celebrar a vitória da sua seleção, que então tinha se qualificado para a fase seguinte do CAN, mas infelizmente tiveram esta situação. Portanto, vamos aguardar os futuros desenvolvimentos. No próximo fim de semana teremos uma cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana. Esperamos que haja uma posição firme dessa organização continental, que tem sido muito lenta em atuar. Ao nível da CEDEAO, há uma cimeira extraordinária. Pensamos que os golpistas vão experimentar sanções, tal como ocorre com o Mali e com a Guiné, embora com alguma brandura na Guiné. De modo que é uma semana triste para o nosso continente, porque retomamos este ritmo triste de golpes sucessivos que só nos envergonha. Obrigado, professor, pelo esclarecimento. Vamos então ouvir agora o Francisco Pegado. Francisco, lembrando aqui os países mencionados pelo professor Matias Pires, Guiné, Mali, Burkina Faso e Sudão. 4 países africanos a serem dirigidos por militares que chegaram ao poder por via de golpes. David, obrigado. Infelizmente é mais uma situação no continente africano. Focando no caso do Burkina Faso,
essa tomada pelos militares não foi surpresa. Não quero normalizar, mas esperava. Estamos a falar de um país que nos últimos 17 meses aconteceu 4 golpes de Estado. Estamos a falar de um país que a segurança máxima do país está dividida. Estamos a falar de um país que o presidente tem incapaz de lutar contra os chamados terroristas. E vou começar também aqui frisando uma frase dita pelo presidente, e bem que ele está vivo, um golpe de Estado sem matar o presidente. No interesse da nação, na sequência dos acontecimentos de domingo, decidi demitir-me das minhas funções de presidente do Burkina Faso, chefe de governo e comandante supremo das Forças Armadas Nacionais. Deus abençoe o Burkina Faso, escreveu Roch Kabore, de 64 anos, presidente do Burkina Faso. Se ele foi obrigado a escrever ou não, já não interessa. Me interessa antes saber que é mais um país que está em problema, diz o professor. É uma vergonha para o continente africano. É mais um golpe de Estado que fará parte dessa lista. Esperamos nós que, mais uma vez, a CEDEAO, a União Africana, podemos incluir as Nações Unidas, a União Europeia, possa fazer alguma coisa. Fala-se muito das impressões digitais, como disse o professor aí, da França, também da Al-Qaeda, por detrás deste golpe. França que, coincidentemente, está na presidência rotativa da União Europeia. Sim, está a ocupar um lugar importante, e não esqueçamos que estes países foram antigas colônias francesas, e a França, quer assim, quer não tem aqui os números, mas a França tem quase 50%, 60% dos seus, o dinheiro que ajuda no erário público, se eu posso usar esse termo, vem dos países africanos, das trocas comerciais, e beneficia-se muito do continente africano. A França está fortemente, politicamente, militarmente, economicamente, ainda presa aos países africanos. As colônias. As colônias, sim, desculpa. Lembrar, como disse o professor também, o governo dirigido pelo presidente que foi deposto, viu acontecer muitos massacres. Só rapidamente, em 2016, no hotel Spilden, em Ouagadougou, 29 mortos e 18 estrangeiros. Em 2017, 17 mortos. Em 2019, 35 civis e 7 militares e 80 terroristas. Sucessivamente, podíamos ficar aqui pelo menos mais 30 minutos a falar sobre casos após casos. As falhas na segurança durante o mandato do presidente Kabore. Sim. E parece também que agora diz-se, segundo a imprensa aqui local, que a população está dividida. Há uns a favor do golpe que aconteceu, do golpe, há uns contra. Até imagens que passaram aqui, pelo menos do Canadá, a mostrarem a população a celebrar. Positiva, a celebrar este golpe de Estado, que dizem que a vida estava difícil para eles e agora já vão tornar-se um bocadinho mais fácil. Neanda Salvaterra, como é que este golpe foi ou está a ser noticiado, documentado nos Estados Unidos da América? Sim, claro, como os colegas já abordaram, nota-se que isto é já o 4º golpe que este país já teve. Já mencionamos o envolvimento da ISIS, Al-Qaeda e grupos de terrorismo e combatantes. Isto está nas fontes de notícia nos Estados Unidos, eles mencionam tudo isso. E mencionam também que as Nações Unidas dizem que mais de 1,4 milhão de pessoas ficaram refugiadas dentro do país por causa da violência, né? Para pôr em contexto. Claro, estas são situações complexas e, como temos mencionado em outros programas, são o resultado de estados falhados, com economias que não funcionam e grandes populações de jovens sem expectativas de educação ou trabalho. E isto sempre vai trazer, vai trazer espaço para a turbulência. Mesmo assim, o problema do terrorismo está a espalhar pelo continente e precisa de uma resposta coordenada da União Africana e pode ser também do mundo, porque isto é um problema que tem origem fora do continente. No outro sentido, em termos das fontes média internacional, eu li rapidamente os artigos do Ocidental, especialmente em inglês, sobre o assunto,
E eu estou sempre surpreendida que poucos especialistas africanos são citados pela mídia como fontes que podem clarificar os problemas. Os especialistas citados são sempre baseados em Washington ou Londres, e eu acho que a mídia pode fazer um melhor trabalho. Sim, senhora Nianda. Vamos então ouvir agora o Wellington Calazans sobre este triste acontecimento que nos chegou esta semana do Burkina Faso. Wellington. David, a compreensão para este cenário de golpe na Burkina Faso passa necessariamente pela análise da realidade socioeconômica daquele país. Em tese, Burkina Faso conquistou a sua independência da França em 1960, mas na prática continuou muito dependente dos franceses e não conseguiu construir laços sólidos de relacionamento comercial com outras nações africanas ou não africanas. Com uma população de 20 milhões de habitantes, a Burkina Faso tem 60% da população declarada muçulmana, cerca de 20% católicos, com proporções menores de religiões protestantes e tradicionais. Os grupos étnicos são representados 50% Mossi, 10% Fulani e dezenas de outras etnias, onde 40% da população como um todo vive abaixo do nível de pobreza. Estes dados são do Banco Mundial. Diante desta realidade, devemos questionar quais as razões para a disputa do poder num país com problemas tão profundos. A resposta certamente estará relacionada aos recursos naturais abundantes, especialmente o ouro, que existe na Burkina Faso, que desde 1998 passa por uma série de privatizações, incluindo setores estratégicos de infraestrutura, o que tornou o seu desenvolvimento ainda mais dependente do capital estrangeiro, especialmente da França. Sobre o golpe, é apenas mais um golpe na contaminação permitida pela aparente inutilidade da CEDEAO na região. Todos nós aqui do painel avisamos que a África Ocidental estava exposta a este risco de golpes sucessivos. Desde o que aconteceu na Guiné-Bissau, tenho falado isso nos meus comentários. Desde 2015, grupos do Mali ultrapassaram as fronteiras e começaram a se estabelecer em Burkina Faso. São grupos terroristas. Eles já realizaram centenas de ataques no país. Quem arma esses grupos? Quem é que ignora a existência desses grupos? Perguntar não ofende, David. As Nações Unidas lavaram as mãos para a cumplicidade da CEDEAO com os golpes naquela região. A CEDEAO, que foi criada com o objetivo de promover a cooperação econômica na África Ocidental, está presente hoje nas operações de paz nos 15 Estados-membros. O que ela faz para resolver as crises? Aplica sanções econômicas que sacrificam ainda mais os povos. Isso não vai resolver o problema, como temos observado não só no continente africano, como em outros lugares. O problema não está apenas na Burkina Faso, mas em toda a África Ocidental, que está no uso das Forças Armadas como uma espécie de milícia, atuando para fortalecer a extração extraoficial das riquezas dos seus respectivos países, favorecendo especialmente a França. Não podemos tapar os olhos diante dessa realidade. Todos sabem que há no mundo uma corrida silenciosa de todos os países ricos para a substituição das reservas em dólar ou em euro pelo ouro. Países como Burkina Faso, que possuem ouro e uma democracia frágil, são presas fáceis para este tipo de exploração extraoficial. Se a CEDEAO, David, na minha opinião, continuar atuando como um braço de apoio indireto a esses golpes, diante da inércia apresentada até aqui, irá continuar ampliando a miséria e sofrimento através dessas sanções que, como eu falei, não resolvem o problema principal, que é a extração ilegal das riquezas desses países. Em breve, lamentavelmente, estaremos comentando novos golpes naquela região se nada for feito. Uma curiosidade para concluir o meu comentário sobre a Burkina Faso
é que o nome do país significa Terra de Homens Dignos. E eu espero que estes homens dignos sejam os vencedores. É isso, David. Obrigado, Wellington. Professor Matias Pires, vou pedir que nos dê uma chega aqui quanto ao que foi aqui dito pelo Francisco, também pela Neandra, sobretudo pelo facto de terem mencionado esta reclamação feita pelos militares golpistas. Primeiro, o presidente apresentou uma carta de demissão do cargo e que, ao que parece, de forma oficial, os golpistas ainda não validaram ou não aceitaram essa situação. Mencionaram apenas que o presidente continua detido, mas que está bem de saúde e que próximos acontecimentos serão noticiados em breve. Falou-se aqui da questão da inação do governo do presidente Kaboré, portanto, quanto ao combate ao terrorismo que assola aquela região e, sobretudo, dizem os militares na sua carta de confirmação do golpe, de que o governo do presidente não estava a investir nas Forças Armadas angolanas, nas Forças Armadas do país, melhor assim dito. Portanto, não havia investimento em armamento, não havia investimento em formação das tropas e que por esta e outras razões as tropas sentiam-se incapazes de fazer frente a esta onda cada vez mais presente do terrorismo naquele país. Como é que se pode conjugar esforços a nível daquela sub-região, no sentido de, então, se conjugarem esforços dos vários países afetados por essa Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e também ali nesta região da CEDEAO, para contrapor estas situações? Porque no Mali aconteceu a mesma coisa e também agora no Burkina Faso. David, esse argumento da incapacidade das Forças Armadas, fruto de uma assistência débil por parte das autoridades políticas, é o mesmo que foi usado para os golpes no Mali e na Guiné. O golpe que destituiu o presidente Ibrahim Boubacar Keïta em maio de 2020. E depois houve um segundo golpe. Tanto saiu Ibrahim Boubacar Keïta, o senhor Ndao que os militares puseram, fez pouco tempo, o coronel Assimi Goïta voltou a destituí-lo. De modo que é um pouco difícil prognosticar uma saída, porquanto as dificuldades econômicas daquela região são evidentes. E a pandemia da Covid-19, que causou uma certa paralisia das economias e desviou também alguns recursos para os protocolos que o tratamento da pandemia exige, agudizaram a situação econômica dos estados da África Ocidental. Daí que um financiamento para repor as capacidades não é coisa fácil. Mas aí, esta pode ser apenas também só uma retórica. Porque, por exemplo, em relação ao Mali, por exemplo, Assimi Goïta afastou-se da França, inclusive já ensaia decisões de suspender o francês como língua oficial. A França foi instada a retirar as suas forças lá da Operação Sangaré. São eles que ajudaram a recuperar o norte do país, que estava plenamente ocupado por jihadistas. E o coronel Assimi Goïta procura agora aproximar-se à Rússia, tendo contratado a empresa Wagner para, digamos assim, emancipar-se desse paternalismo da França, de modo que ainda é cedo para desenhar todo o quadro. Quanto à declaração do presidente Roch-Marc Christian Kaboré, é um requisito que normalmente os golpistas exigem. Recordo os telespectadores o tempo que levou o presidente Alpha Condé a efetuar a mesma declaração e que estava a sofrer pressão por parte dos golpistas. Mas o presidente Kaboré, consciente que não havia condições para resistir, até porque este Paul-Henri Damiba, no passado, pertenceu às forças da Guarda Presidencial, simplesmente entregou o poder e tudo o resto são esquemas
que os militares estão a ensaiar, mas o golpe está consumado, mais dia menos dia, tanto aceitaram ou não a declaração, eles não vão defender o presidente Kaboré, e estas declarações, todas elas praticamente, se nós repararmos os textos, a forma como os oficiais aparecem na televisão para suspenderem as constituições, fecharem as fronteiras, é um roteiro que praticamente é um déjà vu, como eles dizem. Portanto, não há aqui nenhuma novidade, mas também não acredito que este golpe possa, como um toque de mágica, devolver a segurança ao Burkina Faso, porque é preciso dinheiro, é preciso meios, para reequipar as Forças Armadas, e isso leva tempo. A única coisa que vai acontecer é que, com esses regimes militares, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos ficam em causa. Aliás, basta ver que é um país sem Constituição. Quando se suspende a Constituição, regressamos, digamos assim, no estado de natureza de que falava o cientista inglês Thomas Hobbes. Na ausência do Leviatão, estamos a viver plenamente um quadro de um estado de natureza até que se reponham as instituições republicanas. Vamos então aguardar por novos desenvolvimentos que nos vão chegar do Burkina Faso, melhor assim dizendo, e também as resoluções que se aguardam da própria CEDEAO, União Africana e também Nações Unidas. Vamos trocar agora de tema. Professor Matias, vou começar primeiro pelo Wellington Calazans. Wellington, não foi desta que esta semana vimos o eclodir de uma guerra entre a Rússia e a NATO, ou a Rússia e os Estados Unidos da América, tudo por conta da situação da Ucrânia. Ora, David, colegas de painel e a você assistindo a TPA, eu gostaria de dizer que esta tensão na Ucrânia tem sido recorrente desde 2014. As conversações foram intensificadas recentemente quando a Rússia advertiu a NATO de que tomaria rapidamente medidas de retaliação caso as suas exigências de segurança fossem rejeitadas. Como sabemos, a Rússia exige que seja cumprido um acordo verbal da NATO de não avançar no leste europeu, algo que tem sido ignorado. Agora, ao chegar muito próximo das fronteiras russas através da Ucrânia, foi iniciada esta queda de braço entre Rússia, NATO e Estados Unidos. A guerra de propaganda da NATO sobre a possibilidade de uma iminente invasão russa na Ucrânia não tem sido capaz, até aqui, de criar um ambiente de respaldo popular entre os chamados ocidentais para o aprofundamento de um conflito através do enfrentamento militar. O envio de tropas, armas e uma frenética movimentação de exércitos foram noticiados a cada minuto na tentativa vã de convencer os cidadãos dos países membros ou simpatizantes da NATO de que somente uma guerra contra a Rússia poderia impedir que algo terrível acontecesse. No mundo real, esses países e povos estão preocupados com as duras consequências às suas economias após 2 anos de pandemia. Os problemas internos de inflação e desemprego anularam a propaganda de preparação para uma nova guerra na Europa. Somemos a isso a certeza de que os interesses individuais irão sobrepor aos interesses de um bloco. Lembro que a França sofreu um grande prejuízo provocado pela Austrália e Estados Unidos de 66 bilhões de dólares no cancelamento da venda de submarinos com propulsão nuclear. Eu lembro também que a Alemanha precisa do mercado russo para o fornecimento de grande parte dos produtos alemães, da indústria nacional alemã. Neste cenário, vimos a França e a Alemanha agirem em defesa dos próprios interesses e a revelia da NATO e reuniram-se com funcionários da Rússia e da Ucrânia para a realização de negociações em Paris, chamadas de formato Normandia, e esta mesma tática que ajudou a aliviar as hostilidades de 2015 após a anexação da Crimeia pela Rússia.
Então, a NATO e os Estados Unidos foram ignorados neste que foi, na minha opinião, o verdadeiro e decisivo encontro para impedir uma nova guerra em solo europeu. Alemanha e França fizeram a paz prevalecer, pelo menos por mais algum tempo. Após este encontro, as autoridades ucranianas já mudaram o discurso e têm procurado acalmar os nervos. No entanto, os graves problemas internos na Ucrânia serão decisivos para sabermos se a atual estrutura de poder daquele país será mantida ou se alguma insurgência irá produzir uma nova liderança. Se isso acontecer, a depender de quem seja esta nova liderança, esta tensão poderá ter um fim com os interesses russos sendo assegurados. Qualquer outro cenário irá, em breve, trazer de volta esta tensão que estamos testemunhando agora. Os Estados Unidos e a NATO vão iniciar, a partir de fevereiro, um trabalho de convencimento, principalmente dos alemães, para que as tensões voltem. Mas a energia elétrica na Alemanha está cara e o gás que pode resolver este problema é russo. A indústria nacional alemã precisa manter a Rússia como parceiro econômico. O Nord Stream 2 é um investimento privado e os investidores estão pressionando o governo alemão para que este projeto seja iniciado imediatamente. NATO e Estados Unidos terão dificuldades para iniciarem uma guerra se depender da Alemanha. A grande parte da imprensa, que serve como panfleto para uma guerra, restou a tentativa de imposição de um vencedor e um derrotado, algo que não traduz os passos dados pelos setores diplomáticos de diversos países durante esta crise. A diplomacia venceu e a paz ganhou muita força, pelo menos por mais algum tempo, David. Obrigado, Wellington, por esses comentários. Francisco Pegado, foi uma semana intensa de bastante negociação diplomática, mas que ainda não se chegou a acordo. Ao que parece, os Estados Unidos da América ganharam mais tempo, estão a tentar ganhar mais tempo, sendo que dizem que podem voltar à mesa de negociações com a Rússia dentro de pelo menos mais 2 semanas. Mas numa altura em que, no princípio da semana, os Estados Unidos da América e também o Reino Unido, portanto, fiel parceiro, anunciaram a retirada dos seus diplomatas, o que fez crer que estava iminente o eclodir da guerra de facto. É verdade, David, e na terça-feira o governo do Canadá também fez seguir o mesmo, pediu que os diplomatas e todos os cidadãos presentes na Ucrânia, desculpa, quis dizer em Kiev, capital, retirassem-se do país, que fez com que todo mundo dissesse agora é o momento, infelizmente, ou felizmente para alguns, mas para mim, felizmente, não aconteceu nada disso. E continuando na mesma senda, o Canadá acabou de enviar 60 soldados, um contingente que farão 400 soldados, neste momento já estão a caminho, essa próxima semana estarão a caminho 60 soldados, e o apoio financeiro vai continuar. E bem na questão da guerra, eu continuo, não, espero que esteja errado, mas continuo a acreditar que não haverá uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Simplesmente a Rússia irá usar os separatistas, que já têm feito os seus trabalhos. Lembrar que a Ucrânia está com problemas desde 2014 com os separatistas. Quem são os separatistas? São os separatistas das áreas de Luhansk e Donetsk. São os separatistas que estão a fazer essa confusão inteira, e acredito eu que quanto mais a Rússia der poder a estes separatistas, mais a Ucrânia terá problema, porque esses separatistas estão a favor da Rússia. E dividindo para melhor reinar é a solução certa. Então também aproveito também para dizer que o responsável do parlamento russo pediu o envio de armas aos separatistas, dizendo que a América e uma parte da Europa e a NATO está a apoiar a Ucrânia, é o dever nacional da Rússia apoiar os separatistas. Separatistas esses que vão continuar a estabilizar a Ucrânia. Vamos esperar para essas 2 semanas. O presidente dos Estados Unidos acabou de reunir também com o presidente da Ucrânia. Vamos ver o que isso dará, e a Rússia não quer mover-se. A Rússia já disse que vai continuar a pôr soldados na fronteira, e se caso a NATO continue e os Estados Unidos da América continuem a avançar, as coisas podem ir para o pior. Consegui ver uma reportagem bem antes de entrarmos aqui no ar sobre a população na Rússia e na Ucrânia. A população que vive mais próximo da fronteira está preocupada, claro, e alguns populares na Rússia também estão preocupados com a situação, mas sem conseguir ver também o resto do outro lado da população que acredita que não haverá uma guerra, e simplesmente
uma mostra de poder russo que nós vimos, falamos nos outros programas, que a Rússia vem conquistando devagarinho, vem conquistando espaço no mundo. Obrigado, Francisco. Vamos ouvir a Neanda. Neanda Salvaterra, o que se diz nos Estados Unidos da América sobre o envolvimento de Washington neste diferendo entre a Rússia e a Ucrânia, a América que participa deste assunto por via da NATO? Yes. É verdade que os Estados Unidos e a Inglaterra já deram ordens para retirar o seu pessoal diplomata do Kiev, e isto é uma indicação para o público americano que os dois países acreditam que vai haver violência. O presidente Biden já disse várias vezes que há uma grande possibilidade que a Rússia venha a invadir a Ucrânia no mês que vem. Em termos há algumas diferenças entre se a invasão vai ser iminente ou não. Quer dizer, alguns analistas não estão certos da data desta invasão, mas concordando com a reportagem da BBC, alguns dizem que a Rússia está a esperar para a primavera, ou do gelo sair do terreno para facilitar o transporte de armamentos para a Ucrânia. Em termos de alguns assuntos que são a ser abordados na mídia americana, é que na sexta houve um telefonema entre o presidente Putin e o Macron, da França. A França já fez algumas proclamações que a Europa deve entrar em diálogo com a Rússia separadamente do NATO, mas tudo isso dá a impressão que a Europa não está unida em termos de qual medidas vão tomar contra o Putin. Também temos visto que a Alemanha está possivelmente a vacilar na sua posição contra a Rússia. A Alemanha, como grandes partes da Europa, está dependente do gás que a Rússia fornece, como nós já temos abordado aqui. E os Estados Unidos já disse que vai barrar o começo da operação do gasoduto Nord Stream 2, que fornece a Europa com este gás. O governo alemão também expressou dúvidas sobre o plano de pôr sanções na Rússia e especialmente excluir o país do sistema internacional de pagamentos chamado SWIFT, porque isto pode também dar dano à economia da Alemanha. Da Rússia. Sim, da Rússia, mas também da Alemanha, porque se eles recebem, se a Alemanha e a Europa recebem gás de Rússia, eles têm que usar o sistema para pagar. Então, esse pode não havendo pagamento, também haverá o corte de fornecimento. Sim, exato. Agora, a Alemanha já disse que não vai enviar armas para a Ucrânia, e isso já é uma política antiga do país, onde Berlim não se envolve com armamentos militares. Mas ontem, ou no passado, nesta semana, o governo alemão recebeu crítica de alguns dos seus próprios políticos depois de que a Alemanha disse que vai enviar 5.000 capacetes para a Ucrânia para ajudar no combate. Um político ligado ao partido da Angela Merkel comentou que a decisão de enviar capacetes é embaraçante para a Alemanha e que 5.000 capacetes não vai vencer contra uma invasão russa. Então, tudo isto é só para mostrar que há diferenças entre os países de como lidar com essa situação. Obrigado, Neanda. Vamos então ouvir. Faz favor, Francisco. Quer dar uma chega? Sim, só para adicionar o que a Neanda acabou de dizer. E ele também disse que a próxima vez espera as almofadas chegarem para poder combater o governo russo, porque este número de capacetes, quando está com um exército inteiro, não é suficiente. Porque a Rússia tem sido acusada de ser muito passiva nessa situação, que está a andar por cima de ovos, não quer comprometer nem a Europa, nem a Rússia, pela questão financeira. Eu tenho essa teoria que quanto mais tu tiveres dinheiro, mais podes fazer o que quiseres. Refiro a política, vimos o que é que acontece, o que é que os Estados Unidos fez, o que aconteceu no Iraque, o que é que aconteceu no Afeganistão e noutras paragens do mundo. Aconteceu, Francisco, vamos ouvir o professor Matias Pires sobre este mesmo assunto. Professor Matias, há aqui duas situações, fazendo uma súmula do que foi dito pelo Wellington, Francisco e também pela Neanda, há aqui situações que nos remetem a uma outra questão. Vemos aqui, durante a semana nós vimos contactos diplomáticos diretos entre os Estados Unidos da América e também a Rússia, quando devia ser única e simplesmente a NATO e a Rússia.
mas depois também conhecemos negociações entre a NATO e a Rússia, e agora ouvimos aqui do que o Francisco nos disse, negociações propostas por Macron entre a União Europeia e a Rússia. Como é que se vai conseguir contrapor a Rússia, essa intenção da Rússia de estacionar militarmente nesta fronteira ou travar um eventual conflito militar se Estados Unidos da América, NATO e Europa não conseguem se apresentar diante da Rússia como um bloco único, como uma voz única? A situação da Ucrânia, para lembrar os nossos telespectadores, vimos analisando-a nos últimos 2 programas e hoje não podia cumprir a regra, porque há um ditado popular que diz que lá onde sai o dente é onde a língua gosta. E enquanto esta questão dominar a agenda mundial, vamos continuar a refletir sobre ela. E eu felicito os colegas por terem tocado nesta questão de alguma divisão que se verifica entre os Estados NATO, com a Alemanha muito reticente, a França focada na sua agenda política interna, o presidente Macron precisa fazer-se reeleger, e depois tem o precedente recente de terem tanto tido fricções com os Estados Unidos. Para já, seguramente, neste momento, a União Europeia, os Estados da União Europeia, não têm uma posição afirmativa, apesar de não quererem também, de forma explícita, isolar os Estados Unidos da América. Mas ficou evidente que, neste momento, claramente, a Alemanha, pelo menos, não está interessada em fazer a guerra. Aliás, desde que sofreram aquelas 2 derrotas copiosas nas 2 grandes guerras, a Alemanha preocupa-se mais com questões econômicas, procura liderar pela riqueza, pela economia e não por questões militares. Praticamente tem um comportamento neutro em muitos grandes dossiês mundiais, não há grande referência da presença alemã. De modo que há uma certa coerência em termos de política externa da Alemanha. Os Estados Unidos desdobram-se em contatos, forneceram armamento à Ucrânia e verificaram-se ao longo da semana manobras militares na fronteira, quer de um lado como do outro. Mas aquilo que eu vou dizer é que não haverá um confronto direto entre a Rússia e os Estados Unidos. Ao longo de todas as guerras que aconteceram no século passado, incluindo as 2 principais guerras, quer a Primeira como a Segunda Guerra Mundiais, bem como a Guerra Fria, nunca um soldado americano disparou diretamente contra um soldado russo. Mesmo na chamada crise da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis de Cuba, no início de 1960, não se concretizou a guerra. Portanto, nós temos aqui um revivalismo do período da Guerra Fria, daquilo que um estudioso francês, Raymond Aron, descreveu ou definiu como sendo um momento de paz impossível, mas também de guerra improvável. Os Estados Unidos têm que fazer essa pressão, porque é lá onde reside o seu estatuto de superpotência, e vai a miúde enfrentando a Rússia. Foi assim em relação à questão da Coreia do Norte, foi assim em relação à Venezuela. Lembramos-nos também da crise de 2020, quando a Rússia foi acusada de envenenar o espião do Sergei Skripal, e agora temos essa questão da Ucrânia. Portanto, na minha perspectiva, se haver uma guerra, vai ser uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e não me espanta que, como desfecho de uma eventual guerra, a Ucrânia venha a voltar a ser anexada pela Rússia. Não estou a ver os Estados Unidos aventurar-se numa guerra direta contra a Rússia.
Obrigado, professor. Isso é certamente um tema que vamos continuar a acompanhar e, como disse, já vimos falando nos últimos programas e certamente continuaremos a falar deste assunto, sendo que das negociações feitas durante a semana que estamos aqui a analisar agora, sabemos que os Estados Unidos terão deixado um documento à Rússia, a Rússia também terá exigido uma resposta por escrito e há acordos em que se voltem a sentar à mesma mesa dentro de pelo menos 2 semanas. Vamos então observar aqui, professor Matias, Francisco Pegado, Neandra e também Wellington, um breve intervalo aqui no nosso programa para uma pausa comercial e dentro de instantes voltamos para outros assuntos que também marcaram a semana. Eu peço que se mantenham conectados, nós voltamos a estar juntos já dentro de alguns instantes. Quanto a si, caro espectador, pedimos apenas que não saia do seu lugar e sequer troque de canal. Conexão Angola volta já já. Nós voltamos dentro de instantes.